Você que está cansado de Lula na presidência e que não é bolsonarista, você acha que é raro, né? Hoje eu quero conversar com você. Talvez você não saiba disso, mas você não está sozinho. Olha, pela nossa pesquisa Meio Ideia, gente como você dá próximo de 40% de todo o Brasil. É muita gente. É tanta gente que todo mundo junto poderia determinar o resultado dessa eleição mesmo. Mas a gente olha para as pesquisas e tem aquela sensação de que não tem como, não tem caminho. Parece inevitável, é Flávio e Lula no segundo turno, toda pinta de que Lula deve ganhar de novo. Me dá 10 minutos da sua atenção? Eu prometo que não é muito mais do que isso. Não vote em Flávio Bolsonaro. É contra o seu interesse. Olha, você não quer Lula eleito. Flávio Bolsonaro é o único candidato que tem rejeição maior do que o Lula no eleitorado brasileiro. Deixa eu te falar uma coisa que todo analista político compreende sobre pesquisas de segundo turno, tá? Elas valem pouco. Enquanto o eleitor não tem de fato, concretamente, que fazer a escolha entre aqueles dois muito específicos lá, essas pesquisas ficam muito abstratas. Na hora do segundo turno é antipetismo contra petismo. E no Brasil tem mais antipetista do que petista. É só que tem ainda mais antibolsonarista do que antipetista. Percebe como Flávio é bom para o Lula? Então, qual é a sua melhor estratégia como eleitor, você ir sozinho? Vamos começar com o processo mental de escolher um candidato quando você não tem? Eu estou falando da pessoa aqui, da pessoa específica. Como é que funciona? Você não sabe em quem vai votar, digamos isso. Pois é. Aí vê um vídeo de alguém e gosta. Aí naquela noite, no chopp com os amigos, comenta, estou achando que eu vou votar no Cicrano. Algumas das pessoas à mesa têm opinião sobre o Cicrano. Nem todo mundo, mas algumas vão ter. É um picareta, ou então, é ótimo. 2 dias depois, no almoço com colegas da firma, faz o mesmo comentário. Acho que eu vou votar no Cicrano. Mais comentários, mais respostas. Qualquer um de nós vai nesse processo testando a ideia. Você vai namorando com a ideia de apoiar aquele nome. Testa qual a receptividade entre pessoas de quem gosta, de quem não gosta. É quase inconsciente. Presta também mais atenção no que o Cicrano fala. Vê outros vídeos, lê umas coisas sobre ele, umas coisas que ele escreveu. A gente vê muito esses processos nas pesquisas eleitorais durante uma campanha. Isso tudo é parte desse processo de namoro mesmo. Porque, sabe, quando um grupo de eleitores para e presta atenção num candidato, isso é meio que contagioso. Então vai formando uns grupos maiores até que aparece nas pesquisas. Aí, de novo, a gente, olhando as pesquisas, percebe esse movimento. Sobe 1 ponto, sobe 2, 3. A hora para experimentar é exatamente agora. Muita gente vai começar a fazer justamente esse teste. Então se junta. A gente não sabe o que vai acontecer no dia 3 de outubro, quando todos votaremos para presidente. Então, cara, a Copa do Mundo passou. A partir desse fim de semana temos as convenções nacionais dos partidos. Há 3 candidatos de direita que não se chamam Bolsonaro. Presta atenção no que estão falando. Você imagina algum deles como presidente da República? Tira umas semanas para pensar. Testa dizer assim em voz alta. Aí depois na família, entre amigos. Meu candidato é Cicrano e esse Cicrano não é Flávio. Lembra daquele clima de guerra permanente do governo do pai? Sabe o presidente da República que fica gritando palavrão todo dia de manhã na porta do palácio? A gente quer isso de novo? Vê ontem, por exemplo, o Flávio falou que o Brasil usa urnas eletrônicas da Smartmatic, uma empresa venezuelana que fraudou as eleições lá de 2012. É tudo mentira. Tipo, tudo. A Smartmatic é uma empresa americana que se mudou para Londres há poucos anos. Eu estava no Tribunal Superior Eleitoral venezuelano na eleição de 2012, no dia da apuração. Literalmente dentro do tribunal. Não teve fraude nenhuma em urna. O governo do Hugo Chávez, ele literalmente desligou as luzes do tribunal. Ficou mais de meia hora sem luz, aí voltou. Quando voltou, o Chávez tinha aberto vantagem sobre o adversário. Eles fraudaram aquela eleição nos servidores, não foi nas urnas. Que nem nessa última eleição do Maduro agora. Como é que fizeram? Fraudaram nos servidores do Tribunal Superior Eleitoral de lá. Não na urna. Na verdade, tiveram de sumir com os boletins de urna
porque eles justamente comprovariam a fraude, gente. Agora, sabe qual é a pior mentira de todas? Não vai ter nenhuma urna dessa empresa Smartmatic na eleição brasileira. Nenhuma. O Flávio decidiu ser que nem o pai. Ele mente na cara dura, mente sabendo que está mentindo. Ele não está repetindo uma coisa que ouviu desavisado, não. Ele sabe que é mentira. Ele está mentindo de propósito, porque esse é o jeito de a família fazer política. A empresa não é venezuelana, não houve fraude nas urnas venezuelanas, pelo contrário, é a única coisa que funcionou nas eleições de lá. E não tem aquele modelo de urna na eleição daqui. Então vamos lá. Os caras ficam falando que mulher não sabe votar, são parceiros do Daniel Vorcaro, lideram o grupo político que governa o Rio de Janeiro esse tempo todo e mentem sem ter nem vergonha disso. Gente, o cara é tão pouco confiável que nem o Centrão quer fazer aliança com ele. Vai fazer convenção no sábado e ainda não conseguiu ninguém relevante que tope ser vice. Tipo, é esse o nível. Aliás, eu falei do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio. Sabia que o camarada que o Flávio escolheu para ser candidato dele aqui no Rio para o Senado foi preso 2 semanas atrás? Entende qual o padrão? O pessoal bolsonarista puro sangue pode ficar repetindo que no gabinete do Flávio, quando ele era da Alerj, ele não sabia que tinha gente ligada a milicianos. Foi inocência. Mas não é o seu caso. Vem cá, muito cá entre nós. Você sabe que essa gente Bolsonaro é um problema, não sabe? A gente sabe. Com exceção de uma minoria no Brasil, quase todo mundo sabe. E eu sei qual é o seu problema. Mas aí o Lula ganha. É o Flávio que está na frente. Só que dá para mudar. E não precisa de muito para mudar. Flávio Bolsonaro precisa perder 5 pontos. Só isso. 5 pontos até o início de setembro. Se acontecer, ele desmonta. Há muito tempo a gente não vê uma chapa de oposição ao PT tão frágil. Vem comigo, eu explico. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Semana passada, eu fiz uma pergunta a um número grande de leitores aqui do Meio. O que você mais quer entender sobre esse país? Quase 800 pessoas responderam. Eu li cada uma dessas mensagens. E teve uma pergunta que apareceu, olha, de novo e de novo e de novo, quase com as mesmas palavras. Se ninguém aguenta mais os dois, por que nenhuma alternativa sobe nas pesquisas? Pois é, essa é exatamente a pergunta que eu passei o último ano perseguindo. Vocês escreveram sem combinar a sinopse de um filme que eu já tinha feito. O filme se chama Os Partidos. Ele abre hoje às 7 da noite no YouTube do Meio. E fica no ar até o fim da noite de domingo, desse domingo agora. Começou como um filme sobre a eleição, virou uma coisa que todo brasileiro devia ver antes de votar. Os Partidos é parte de uma série, e a série inteira, com o resto do nosso catálogo, está no streaming do Meio. O que você vai ver de graça até domingo é só um gostinho do que tem lá dentro. Assina o Meio. São só R$15. E esse é o ponto de partida. Flávio é o candidato que mais fortalece Lula. Aí, se ele perder 5 pontos, desmorona. De outra volta, né, olhando para um lado e para o outro, como é que essa conta fecha? Preste atenção, porque essa é a estratégia que está na cabeça de todo o mundo político. É o motivo pelo qual o Centrão não fez aliança. Todo mundo acha que a possibilidade de desmoronar é real. Se ninguém aguenta mais os dois, por que nenhuma alternativa sobe nas pesquisas? Pois é, a resposta é muito mais simples do que parece, tá? A alternativa não sobe porque ninguém começa. Todo mundo olha para o número do outro candidato, vê 4% aqui, 3% ali, e aí conclui, esse candidato não tem chance, aquele também não. Só que o número está baixo justamente porque todo mundo concluiu a mesma coisa. É um país inteiro esperando o vizinho dar o primeiro passo. O que a maioria das pessoas fora do mundo político não percebeu é que a muralha do Flávio é muito mais fina do que aparenta. Ele já perdeu 5 pontos. 5. E perdeu praticamente só entre as mulheres. A gente mediu, tá? Pesquisa após pesquisa. Veio o áudio dele pedindo dinheiro pro Vorcaro, veio o escândalo do Banco Master com dezenas de milhões na conta da família, veio o machismo com a Michelle. Os homens que saíram, eles voltaram. As mulheres não. Mulher conservadora tem memória. Se ele perder mais 5, são 10 pontos.
10 pontos é o total da gordura que ele tem. Não existe 11º ponto de sobra. Abaixo disso, Flávio deixa de ser o nome inevitável da direita no segundo turno. E candidato que deixa de ser inevitável perde a única coisa que o sustentava. Porque, vem cá, quem sobra com ele? Uns 25%. Os 25% mais sólidos. Tem uma turma de esquerda que acha que é tudo fascista, é tudo fanático. Não é. Metade desses 25% é simplesmente gente que não parou para pensar. Na boa, quem tem tempo, tem condução para pegar de manhã, ônibus, trem, o patrão com mau humor, o filho doente precisa levar no posto, pintou um corre à noite para fazer um troco, domingo a gente abre uma cerveja, assiste o jogo, pelo menos um dia de descanso na semana, né? Vai. Então, vota ali por hábito, por time, porque o grupo da família manda figurinha, vota de inércia. E voto de inércia tem uma característica: ele não muda por argumento, ele muda por insegurança. Num dia em que esse eleitor percebe que o candidato dele apanha, que o número caiu, que o primo hesitou no churrasco, aí ele para. E parar para pensar, para esse voto, já é o começo do fim. Cientista social tem nome para isso, tipping point, o ponto de virada. É a lógica da avalanche. A encosta aguenta neve caindo o inverno inteiro. Aguenta, até que vem um floquinho de neve que ela não aguenta. Apoio político desmorona assim, não é aos poucos. A gente já viu, eleição após eleição. Candidato que parecia inevitável em julho e em setembro tinha sumido do mapa. Flávio já perdeu 5. Se perder mais 5 até de setembro, entra no lugar em que qualquer poeira faz desabar. Quem assume o segundo lugar, eu não tenho ideia. Tem 3 pelo flanco direito. Então recapitula comigo aqui a estratégia, que ela é simples. Você que está nos 40% escolhe um candidato de direita que não se chama Bolsonaro. Testa. Fala em voz alta. Cada vez que você fala, 1 ou 2 param para prestar atenção. O número mexe um ponto. O ponto vira notícia. A notícia gera insegurança lá na muralha. A insegurança move quem nunca tinha parado para pensar. E 5 pontos, só 5 até o início de setembro, derrubam o resto. Ninguém precisa converter bolsonarista raiz, ninguém precisa brigar com o tio no almoço de domingo, precisa só parar de esperar o vizinho. A eleição não está decidida, ela está parada, esperando alguém começar. Começa hoje, começa em voz alta. Começa por você. Faltam 5. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em a sociedade que o algoritmo criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos 2 lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje. E como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida da série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.